Alô pessoal, mais uma vez aqui com você, fala com muito prazer, Valdir Carvalho. É sempre muito bom nós estarmos juntos nas nossas redes sociais aqui, falando sobre futebol, falando sobre o Vasco da Gama. E eu quero ter uma conversa especial com o torcedor do Vasco, porque eu acho que o Vasco ele vai viver um momento bom. Eu estou muito esperançoso com a administração do Pedrinho e principalmente com o Fernando Diniz. A gente vai observando o profissional Fernando Diniz, a forma como que ele enxerga o futebol, a forma como ele enxerga os jogadores, o trabalho, e a gente percebe que o cara é um cara vocacionado. Fernando Diniz é vocacionado. Ele nasceu para isso. Ele gosta disso. A paixão do Fernando Diniz é o futebol. E ele está se sentindo muito bem no Vasco da Gama. Isso é fundamental. É fundamental. Ele quis estar no Vasco, ele quer estar no Vasco e ele quer fazer esse trabalho especial. É como se o Fernando Diniz quisesse se reinventar e mostrar o seu verdadeiro valor, e ele está querendo fazer isso com o Vasco da Gama, porque o Vasco estava numa situação difícil, está ainda numa situação difícil, é um elenco muito difícil de ser trabalhado, jogadores que estavam desacreditados, jogadores que estavam com medo de jogar, com medo da bola. Não que o Fábio Carille também tenha sido um desastre como técnico, não, nada disso. Mas o que faltava ao Fábio Carille é o que o Fernando Diniz tem: garra. Fernando Diniz tem garra, ele tem força de vontade, ele tem desejo pela vitória, ele é vitorioso, é um cara vitorioso. O Vasco estava precisando de uma pessoa dessa envergadura, com esse intelecto, com esse pensamento vencedor. Não que o Fábio Carille, ele poderia até ter, mas não era algo tão declarado como é o Fernando Diniz. O Fernando Diniz tem compulsão, ele tem compulsão pelo futebol, ele tem compulsão por ser técnico, ele é compulsivo, ele tem compulsão por treinar os jogadores e preparar os jogadores. Ele tem visão, o cara tem visão. Não é fácil você ver um treinador ele se posicionar tão bem nas entrevistas coletivas como eu tenho observado o Fernando Diniz. Eu acho que pode estar indo bem, pode estar mal. Ele olha nos olhos ali dos profissionais de mídias que estão ali fazendo a entrevista. Ele olha nos olhos, não tem essa de ele baixar a cabeça, de olhar para um lado, de não responder, e tem um porém, ele responde olhando ao entrevistador. Então isso é personalidade muito forte, isso é uma personalidade muito forte. E era dessa personalidade que o Vasco estava precisando. Essa personalidade ele vai colocar nos jogadores do Vasco. Essa personalidade vitoriosa. Eu gostei de ver a entrevista dele coletiva após o Vasco Melgar, a posição que ele tem sobre o Felipe Coutinho, o Ryan, o Jair, o que ele pretende desses jogadores e como que o Fernando Diniz está esperançoso com o Ryan. É algo assim, ele está vendo ali algo muito especial no Ryan. Então, quando ele fala do Ryan, ele tem brilho nos olhos.
Ele vê, de fato, o Ryan como um jogador promissor. É o menino de ouro dele, né? O Ryan é a pérola, é a menina dos olhos do Fernando Diniz. O Jair também. Então, ele já sabe os jogadores com que ele pode contar. E esses jogadores, ele vai trabalhar e vai colocar cada um na sua posição. É um cara que ele tem, de fato, ele não tem medo. O Fernando Diniz não tem medo. Um cara realmente que vai chegar. Então, eu estou muito feliz. Eu fico preocupado quando eu fico vendo as entrevistas coletivas, porque o Vasco tem agora esse sistema de colocar os influenciadores vascaínos nas entrevistas coletivas. E muitos desses influenciadores não sabem separar o lado torcedor do lado profissional. Uma coisa, né, é a gente estar como um profissional de comunicação e a outra é você estar ali como um torcedor. Você vê que tem certas perguntas com teor de torcedor, não um teor profissional de mídia. E que tem que ser um profissional de mídia. Mas mesmo assim, o Fernando Diniz, ele responde sem grosseria. Ele é um cara, às vezes o profissional que está ali, ele se estende muito na pergunta, o que cansa até o entrevistado, né? Porque o Fernando Diniz, ele é um tipo de pessoa, assim como até o próprio Ciro Gomes. Você está fazendo a entrevista, a pergunta, ele já tem a resposta, ele já sabe o que ele vai responder. Não precisa se alongar, não precisa se estender, não precisa ficar com 2, 3 minutos fazendo a pergunta. Ele já vai, quando abre a boca, fala um pouquinho, ele já está com a resposta pronta. Ele não precisa de... Então é necessário também que o profissional que está ali fazendo a entrevista compreenda isso e entenda isso, para você ver o nível que está ali o profissional, o nível que é, né, o Fernando Diniz. Você vê, mas ele tem paciência, ele espera o entrevistador terminar a pergunta. E ele é muito lacônico nas respostas. Ele mata rápido as respostas. Então, isso mostra, né, o Vasco está realmente com um técnico de primeira qualidade. De primeira qualidade. O Vasco está com um técnico. Eu acho que o Fernando Diniz deve ficar agora por muito tempo. Enquanto estiver a administração Pedrinho, o Fernando Diniz tem que continuar. Deve continuar. Porque ele vai fazer um excelente trabalho. A pergunta que é feita a ele vai fazer um excelente trabalho no Vasco, mas a pergunta que foi feita a ele sobre a base, ele matou logo a pergunta. Ele falou, olha, eu estou pouco tempo aqui, eu não posso tirar os jogadores lá da base e botar aqui, porque eu também não sei quem são os jogadores, eu preciso ver, né? Ele vai aproveitar essa parada aí para o Mundial de Clubes e também viu o jogo do Sub-20. O cara, ele falou, eu vou ver o jogo do Sub-20, vou ver também os próximos jogos, vou analisar. E a gente tem relatos, informações de que o Fernando Diniz, ele assiste todos os jogos, muito futebol. O cara ele é aficionado pelo futebol. Então, o Vasco está na mão certa, em mão certa. O Vasco está realmente agora com um profissional técnico gabaritado. Como o Ramon Dias, quando chegou no Vasco, Ramon Dias. Você via no Ramon Dias uma força muito grande, uma determinação, uma garra, uma certeza. Né? Ramon Dias chegou ali, o Vasco não cai, não cair, não vai cair, o Vasco não caiu mesmo. E com o Fernando Diniz também não vai ser diferente. Ele vai preparar um Vasco, ele vai montar um Vasco, e o Vasco vai ficar muito forte. Eu não sei, eu acho que essa parada aí para o Mundial de Clubes vai atrapalhar, irmão, porque você tira o foco. Esses times vão ficar um mês parados praticamente, né? Então, eu acho que isso foi um erro muito grande por parte aí de quem está organizando esse Mundial de Clubes, porque uns que vão ficar fora praticamente uma covardia. Mas vai ganhar tempo para poder
analisar, estudar, você perde o ritmo. Não é a mesma coisa de uma competição, não tem compromisso, você não tem obrigação. Quando você está numa competição, você não tem, pô, você está ali treinando, amistoso. Tudo bem, é amistoso, não é uma partida à vera, né? Então, você já encara de uma outra forma, né? Porque quando você está encarando realmente com responsabilidade. Então, eu acho que o Fernando Diniz vai ter que prestar muito bem atenção nesse período aí desse Mundial. Esse Mundial ele veio para atrapalhar, entendeu? O time está em crescimento, né? Está numa crescente, e aí vem um Mundial desse daí, esses eventos, e acaba atrapalhando a performance do time. O time tem que performar, e ele performa jogando, né? Então, o que acontece? Essa parada aí, eu estou preocupado com essa parada, porque Palmeiras, querendo ou não, Fluminense, Flamengo, Botafogo, eles vão estar lá disputando. Até quando a gente não sabe, mas vão estar performando. E os outros vão estar aqui treinando, mas já viu, né? Não, perde, não adianta, não é a mesma coisa. Mas o que eu quero ressaltar, a torcida do Vasco, nós temos que abraçar o Fernando Diniz. Temos que abraçar o time do Vasco. Temos que abraçar. Mas já abraçamos. A gente já abraça. Vamos continuar abraçando. Apoiar como tem que ser apoiado. Acreditar no Fernando Diniz. O Pedrinho escolheu bem de fato. Porque a gente observa o Fernando Diniz falando. Você fala, cara, não pode dar errado. Não pode dar errado. Até pelo profissional que ele é, o desejo, né? E ele já falou, ele está contando com. Não vai ter essa saída do Ryan, por ele, não, o Ryan não vai sair nessa janela aí, nessa transferência aí, não vai sair. Ele conta com o Ryan, conta com alguns jogadores, até com o Felipe Coutinho. Eu não sei como é que vai ficar o caso aí do Payet, né? Mas realmente ele também conta com o Payet. E ele vai puxar a base, Gosto muito de como ele fala do Léo Jardim. E também, né, essa situação que ele tem o Nuno, envolvendo o Nuno, o Hugo Moura, ele está fazendo, né? Ele vai fazer do Hugo Moura um volante espetacular. Então o Vasco está em mão certa, Então, torcedor do Vasco, nós temos que apoiar nosso time. Tem uns e outros que falam, o Vasco vai perder. Vai perder, pô. Não vai ser sempre que o Vasco vai ganhar. São Januário está sendo o caldeirão do Vasco, né? Beleza. Mas o Vasco vai ter resultados aí também que a gente sabe que, infelizmente, mas quando houver esses resultados negativos, o Vasco precisa, a torcida tem que apoiar. E não criticar o Fernando Diniz. Eu tenho pavor, eu tenho medo disso. Eu não quero essa troca de técnico, né? Tem que acabar. Mal, bem, ruim, de qualquer jeito, bom. Tem que continuar ali o trabalho do técnico. Ele precisa ter tranquilidade para ele poder chegar a fazer o trabalho dele, para ele poder chegar e colocar a equipe no ponto. Ele precisa de tranquilidade. Então eu acho que a torcida do Vasco ela deve dar essa tranquilidade, sim, deve dar esse voto de esperança, esse voto, né, de lealdade, esse voto realmente de confiança ao Fernando Diniz, à sua comissão técnica e ao Pedrinho. Muitos podem estar até torcendo contra, mas vão ficar só torcendo, porque o Vasco vai dar certo. Eu vi a entrevista coletiva toda ali do Fernando Diniz, eu estou encantado. Eu estou assim achando que realmente você vê nos olhos do cara, a coisa chega a brilhar, entendeu? Ali nós não estamos lidando com um mercenário. É um profissional que realmente ele quer fazer ali o ambiente dar certo. Ele quer fazer o Vasco dar certo. Ele quer ver e vai colocar o Vasco aí na sua glória, né? Do lugar que ele nunca deveria ter saído. Eu sou o Valdir Carvalho, um forte abraço. Galera, vamos apoiar o nosso time e vamos apoiar o Fernando Diniz. Fernando Diniz é o treinador que o Vasco estava precisando.